Os escritos bíblicos são uma das coleções de textos mais influentes e enigmáticas da história, inspirando culturas, religiões e movimentos filosóficos. Ao longo dos séculos, eles moldaram a moralidade, a arte e o pensamento humano. Mas será que esses textos são realmente uma revelação divina ou são apenas interpretações mitológicas? Esta é uma das perguntas que intriga estudiosos, teólogos e fiéis até hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar nos mistérios dos escritos bíblicos para oferecer uma compreensão mais profunda e desafiar algumas percepções tradicionais. A ideia é explorar o que torna a Bíblia tão especial, mas também questionar alguns aspectos que muitos aceitam sem reflexão. Falaremos sobre temas controversos e reflexivos que ajudam a entender os escritos de forma abrangente, sem deixar de lado a essência e o simbolismo contidos neles. Além de influenciar a moralidade e a cultura, os textos bíblicos carregam profundos mistérios que desafiam nossa compreensão do divino. A Bíblia possui uma narrativa cativante, um conjunto de mensagens que parece atravessar o tempo e se renovar a cada leitura. Como está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Neste vídeo vamos não apenas explorar o que há de especial nos escritos, mas também convidar o espectador a questionar e refletir. A Bíblia é uma obra viva, que continua a influenciar e a desafiar as interpretações humanas. Além dos textos canônicos, existem muitos livros apócrifos, que, embora não tenham sido incluídos na Bíblia, oferecem visões intrigantes e complementares das histórias e personagens bíblicos. Escritos como o livro de Enoque, o Evangelho de Tomé e o livro de Jasher revelam facetas da fé e da cultura dos antigos israelitas e cristãos primitivos, muitas vezes apresentando temas de sabedoria e visões proféticas únicas. Esses textos provocam uma reflexão sobre as razões pelas quais certos escritos foram selecionados para o cânone bíblico, enquanto outros foram deixados de fora. A escolha dos livros canônicos foi feita através de concílios e decisões complexas, onde líderes religiosos decidiram o que deveria ser considerado sagrado ou inspirado. O que nos leva a pensar: que sabedorias adicionais podem ter sido deixadas de lado? Muito antes dos textos serem escritos, a tradição oral preservou as histórias de Adão e Eva, Noé, Moisés e outras figuras. Essa tradição oral permitia variações e adaptações para diferentes contextos culturais. E com o tempo, essas narrativas foram consolidando os ensinamentos que viriam a formar as bases das Escrituras. A tradição oral ajudou a moldar a maneira como as mensagens divinas eram transmitidas, adaptando-as às realidades das comunidades que as preservavam. Esse fator é fundamental para entender que a Bíblia também foi construída sob a influência do contexto humano. A formação dos textos bíblicos se deu em um contexto de múltiplas tradições e influências. Desde a Torá, atribuída a Moisés, até os Evangelhos do Novo Testamento, vemos autores que trazem o reflexo das suas épocas e de seus contextos culturais. Em Jeremias 1:9 lemos: então o Senhor estendeu a mão e tocou-me na boca e disse-me: agora ponho em tua boca as minhas palavras. Essa visão reforça a crença de que Deus inspirou homens para registrar suas mensagens. Mas como balancear essa inspiração com a influência humana? Seriam as palavras escritas uma combinação entre o divino e a compreensão limitada do homem? A Bíblia é um compêndio de textos escritos ao longo de séculos, sob influência de diferentes culturas e contextos históricos. Desde o Antigo Testamento temos a contribuição de várias fontes e tradições orais. Muitos acreditam que os autores foram inspirados divinamente, enquanto outros defendem que são apenas textos com sabedoria humana. Essa visão gera discussões sobre o verdadeiro papel dos escritores. Seriam eles mensageiros de Deus ou talentosos pensadores e poetas? A ideia de revelação é central, mas também complexa. Alguns estudiosos sugerem que, ao escreverem a Bíblia, os autores misturaram percepções culturais e espirituais, o que adiciona uma camada de interpretação humana à obra. O que sabemos da autenticidade desses textos vem, em grande parte, das descobertas arqueológicas, que têm revelado manuscritos antigos que sustentam ou questionam partes das Escrituras. Deixamos uma pergunta para reflexão. Ao serem escritos, esses textos refletiam um propósito divino ou eram tentativas humanas de entender o sagrado? Desde o Antigo Testamento, existem várias profecias messiânicas que apontam para a vinda de um Salvador. Profecias como as encontradas em Isaías e Miqueias detalham aspectos específicos da vida, morte e ressurreição de Jesus.
Essa continuidade entre as escrituras torna a Bíblia única, mostrando que seus textos formam uma linha de profecia e cumprimento que se estende por milhares de anos. As profecias bíblicas são alguns dos aspectos mais intrigantes da Bíblia, oferecendo previsões sobre o futuro de povos e nações. Elas são vistas como provas de que Deus se comunica através dos homens. Um exemplo é a previsão sobre a destruição de Jerusalém, que de fato ocorreu. Para muitos, esses eventos confirmam a veracidade das Escrituras e a ação divina. No entanto, alguns questionam se essas profecias foram coincidências ou resultados de padrões históricos que se repetem. Afinal, guerras, conflitos e mudanças de poder são comuns na história humana. Existe ainda a perspectiva de que as profecias são alegóricas, trazendo mensagens espirituais ao invés de previsões literais do futuro. Alguns estudiosos interpretam os textos proféticos como reflexões filosóficas mais do que previsões precisas. No final, a dúvida persiste. As profecias são sinais divinos ou apenas refo? As profecias, como em Isaías e Daniel, continuam a intrigar estudiosos e crentes, pois muitas delas parecem ter se cumprido, enquanto outras desafiam nossa percepção do tempo e do futuro. Um exemplo é a profecia sobre o Messias, descrita em Isaías 53, que muitos acreditam apontar para Jesus. No entanto, como interpretar essas previsões? Para alguns são evidências da intervenção de Deus, para outros podem ser apenas reflexos de anseios humanos. Porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isaías 46:10. Reafirma a Bíblia, sugerindo que Deus conhece o fim desde o princípio. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto foi um divisor de águas para os estudos bíblicos, pois revelou manuscritos extremamente antigos, contendo variações de livros bíblicos como Isaías e Salmos. Esses textos reforçam a diversidade de interpretações e traduções ao longo dos tempos, oferecendo novas perspectivas sobre a autenticidade das Escrituras e suas possíveis interpretações. Além de fornecer novos trechos de textos já conhecidos, os manuscritos do Mar Morto incluem documentos sobre práticas religiosas, rituais e crenças que ajudam a entender como era a vida e a fé do povo na época de Jesus. Milagres como a multiplicação dos pães e a cura dos enfermos desafiam a razão e são sinais poderosos para a fé cristã. Em Marcos 10:27, Jesus disse: "Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis." Esse poder divino atua como símbolo da intervenção de Deus na humanidade. Mas alguns teólogos interpretam os milagres como metáforas espirituais, como lições sobre fé e confiança no poder divino. Esses milagres são lembranças da presença ativa de Deus, ou são representações simbólicas da esperança e da transformação? A numerologia é um campo que desperta interesse entre estudiosos e místicos, sendo muitos números na Bíblia cheios de significados. O número 7, por exemplo, simboliza perfeição e completude, aparecendo em momentos-chave como na criação e nas profecias. Da mesma forma, o número 40 simboliza períodos de provação, aparecendo no dilúvio e nos 40 dias de Jesus no deserto. Muitos se perguntam se esses padrões numéricos são coincidências ou mensagens codificadas. A numerologia bíblica pode oferecer um aspecto mais profundo ao estudo das Escrituras, sugerindo que cada detalhe é intencional e carrega um simbolismo que transcende o tempo. Os milagres relatados na Bíblia, como a abertura do Mar Vermelho e a ressurreição de Jesus, são momentos essenciais para a fé cristã. Eles simbolizam o poder divino e a manifestação de Deus na Terra. Para os fiéis, esses milagres são evidências claras de que Deus atua diretamente na vida humana. Eles reforçam a ideia de um ser superior que intervém em situações cruciais. No entanto, existem interpretações que sugerem explicações naturais ou simbólicas. Alguns acreditam que os milagres podem ter explicações científicas ou representam eventos exagerados ao longo do tempo. Teólogos sugerem que os milagres bíblicos podem conter mensagens espirituais profundas, projetadas para inspirar fé e moralidade, mais do que para desafiar as leis da natureza. Assim, surge uma reflexão. Os milagres são testes de fé ou são metáforas que convidam à introspecção e ao fortalecimento espiritual? A arqueologia tem sido uma ferramenta importante na validação de eventos e personagens bíblicos, trazendo evidências concretas que fortalecem ou desafiam as Escrituras. Escavações e estudos trouxeram à tona achados que confirmam práticas culturais descritas na Bíblia.
mas também revelaram aspectos que não coincidem totalmente com os relatos bíblicos. Um exemplo notável são os manuscritos do Mar Morto, que oferecem uma visão das tradições e crenças antigas, ajudando a entender melhor o contexto histórico. Estes achados arqueológicos possibilitaram novas interpretações dos textos bíblicos e abriram portas para debates sobre a precisão dos relatos. A ciência e a fé podem coexistir de maneira complementar, levando tanto ao fortalecimento da fé quanto à curiosidade científica sobre as raízes da Bíblia. A arqueologia tem revelado peças que nos aproximam do passado bíblico, como o templo em Jerusalém e os manuscritos do Mar Morto. Esses achados fornecem evidências, mas também abrem espaço para novos questionamentos. Os manuscritos antigos, por exemplo, incluem textos que não estão na Bíblia atual, oferecendo uma visão sobre os debates e divergências dos primeiros séculos. E conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Essa busca pela verdade através da arqueologia fortalece a fé para muitos e desafia a história tradicional para outros. Diversos livros bíblicos foram escritos em períodos de crise ou repressão, como a escravidão no Egito, o exílio na Babilônia e a dominação romana. Esses contextos influenciaram a maneira como os autores abordaram temas como libertação, justiça e redenção, adaptando a mensagem divina para responder às necessidades de consolo e resistência das comunidades perseguidas. Ao entender o contexto sociopolítico por trás de alguns textos, percebemos como certos livros refletem o desejo por liberdade e justiça, muitas vezes sendo uma resposta direta às realidades opressivas enfrentadas pelo povo. A Bíblia, em sua diversidade de autores e épocas, apresenta aparentes contradições. Passagens que parecem discordar podem ser vistas como sinais de complexidade ou de um propósito maior. Muitos estudiosos defendem uma interpretação metafórica, onde o significado espiritual tem mais valor do que a precisão literal. Isso ajuda a evitar conflitos de entendimento. Essa abordagem interpretativa permite que cada geração encontre novos sentidos nos textos, adaptando-se aos contextos históricos e culturais. As contradições e diferentes interpretações são, para alguns, uma prova da profundidade espiritual do livro, que exige mais do que uma leitura superficial. Com isso, a Bíblia convida seus leitores a irem além das aparências e a buscarem significados mais profundos, construindo uma relação pessoal com os textos. As figuras de Abraão, José, Moisés e outros são carregadas de simbolismo. Abraão, por exemplo, representa a fé inabalável, José a redenção através do sofrimento e Moisés a luta por liberdade. Cada personagem bíblico carrega em si uma lição que se conecta diretamente com o espiritual e com as experiências humanas. Esse simbolismo se expande nas narrativas e nos arcos de cada personagem, criando uma mensagem que vai além da literalidade, levando o leitor a refletir sobre virtudes e desafios que se repetem em cada geração. As aparentes contradições entre textos bíblicos, como os relatos dos evangelhos sobre a ressurreição de Jesus, levantam questões sobre a intenção dos autores. Alguns defendem que essas diferenças enriquecem o texto, pois cada evangelho revela uma perspectiva única. Em Provérbios 25:2 lemos: "A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis." Essa pluralidade sugere uma profundidade espiritual e um convite à interpretação. Devemos então buscar os significados mais profundos, pois a Bíblia pode falar de maneira diferente a cada um. A Bíblia permeia o cotidiano das pessoas, mesmo daqueles que não professam a fé cristã. Princípios como amarás o teu próximo como a ti mesmo, Mateus 29, moldaram leis e ideais éticos. Além disso, a Bíblia se faz presente em obras de arte, músicas e poesias que alcançam o mundo todo, como em Michelangelo e Leonardo da Vinci, que buscaram representar o divino em sua arte. A Bíblia se torna então uma voz atemporal que inspira, desafia e transforma a sociedade e o indivíduo. Embora muitos vejam ciência e religião como opostos, estudiosos ao longo dos séculos tentaram conciliar descobertas científicas com os textos bíblicos. Existem interpretações que consideram que as narrativas de criação podem ser vistas como alegorias que descrevem o processo de formação do universo e da vida sob uma perspectiva simbólica. Esse diálogo entre ciência e fé promove uma visão enriquecida, onde os milagres e os eventos bíblicos podem ser tanto fenômenos naturais quanto expressões da sabedoria divina. Para alguns, a ciência explora o como, e a Bíblia revela o porquê,
formando juntos uma explicação completa da existência. No final, a Bíblia é um convite para uma jornada de fé, onde a ciência e a espiritualidade podem coexistir sem que uma precise anular a outra. Para muitos, é um livro de verdades eternas que vão além da prova científica. Como Paulo escreveu: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que cada um que assiste ao vídeo busque uma conexão pessoal e encontre na Bíblia um reflexo do que há de divino e humano em sua própria jornada. Para muitos cristãos, a Bíblia só pode ser plenamente compreendida através do Espírito Santo, que guia o leitor a perceber o que está além do texto. Essa crença ressalta a importância da fé e da conexão espiritual para se extrair a essência do que está escrito. O conceito de que o Espírito Santo ilumina a leitura e interpretação das Escrituras acrescenta uma dimensão subjetiva ao estudo bíblico, onde cada pessoa, ao buscar uma relação espiritual mais profunda, pode encontrar um significado único e pessoal.